Mais um programa, A Hora do Mestre. E o programa de hoje é a continuação do programa da semana anterior. Porque nós introduzimos um tema que realmente ele é um pouco extenso, mas é interessante, porque está muito presente, diretamente ou indiretamente, na vida das pessoas. É a Lei 9.099/95, é a chamada Lei do Juizado Especial. Muitos conhecem essa lei como Lei do Juizado de Pequenas Causas, mas na verdade essa expressão ela está abolida, está demodê. Então é Juizado Especial. Encerramos o programa anterior falando de uma medida descarcerizadora, que era a medida prevista no artigo 69, parágrafo único da referida lei, que diz que a pessoa apresentada ao delegado, o delegado convencido de que havia uma situação de flagrância, não prenderia, encaminharia imediatamente ao juiz do juizado especial, que na prática não funciona assim, não há estrutura para a coisa funcionar com essa velocidade. Só no Maracanã, por exemplo, lá no estádio do Maracanã, existe um núcleo da delegacia, da área, um núcleo do Ministério Público, um núcleo da Defensoria, um núcleo do Judiciário, para que, apresentado alguém que se envolveu em confusão dentro do estádio, já seja imediatamente encaminhado ao juizado especial. Mas, na prática, não funciona assim nas demais situações. Então, ele assume o compromisso de comparecer ao juizado especial, o delegado libera. Essa medida descarcerizadora, ela procura atender a finalidade pela qual a lei foi criada, para o que a lei foi criada, que é justamente desafogar um pouquinho o estabelecimento carcerário, estabelecimento prisional, e evitar esse contato da pessoa que está envolvida num delito de pequena monta com esse ambiente carcerário, porque isso estigmatiza, corrompe e pode ser um tiro que saiu pela culatra, porque de repente ele vai voltar pior do que entrou. Então falamos de uma briga entre vizinhos, uma briga em razão de um acidente de trânsito, tudo lesão leve. A pessoa é conduzida até a delegacia, não fica presa. A pessoa ameaçou: eu vou te matar. Levado para o delegado está convencido de que ele é o autor, de que estava em situação de flagrante, vai ter que liberar. Ele injuriou, difamou, caluniou, desacatou, ofereceu resistência ao policial. Tudo isso, o delegado vai estar convencido de que ele é o autor, de que o crime ocorreu e de que há situação de flagrância, mas vai ter que liberar. Senão o delegado responde por abuso de autoridade, que a lei manda soltar, é a lei. Em outras palavras, são vocês que fazem a lei por intermédio dos seus deputados federais e senadores. E elegeram essa ideia de evitar mandar para o cárcere. Então, a primeira providência trazida por essa lei, que traz um efeito prático muito grande, porque as pessoas antes ficavam presas, agora não ficam. Então, qual seria a outra situação trazida pela Lei 9.099? Você tem uma primeira etapa, a fase policial, em que você já evita a prisão, libera o autor do fato. O delegado não vai instaurar inquérito, não vai constar um inquérito na sua ficha contra você, porque o delegado não instaura inquérito. Essa é a regra, tem exceção, a gente vai abordar a exceção.
Então, o que o delegado vai fazer se não vai fazer um inquérito policial? Qual é o instrumento que o delegado tem para documentar aquela situação, ou seja, alguém sendo conduzido, uma vítima que foi agredida, a materialidade, perícia, laudo? Como é que a gente documenta, formaliza? Não é por intermédio do inquérito policial. É por intermédio de um termo circunstanciado. Então, o nome do instrumento é termo circunstanciado. Aí o delegado vai ouvir o autor do crime, mas às vezes o autor do fato, o autor do crime ou da contravenção não foi localizado. Está apenas a vítima narrando o fato criminoso ou contravencional. Então o delegado vai mandar intimar o autor que foi apontado pela vítima. Um dia ele vai aparecer na delegacia, ou por bem, porque atendeu a intimação, ou por mal, porque não atendeu, mas o delegado vai mandar fazer a chamada condução coercitiva. Ele desatendeu a intimação, ele vai ser trazido com a força do Estado. Bom, ouvido o autor do fato, juntado o laudo, se foi caso de perícia, o delegado vai remeter esse procedimento, esse autos, né, essa papelada, para o juizado especial criminal. O juizado especial vai designar uma audiência de conciliação, uma audiência preliminar, melhor dizendo. Conciliação seria uma expressão mais afeta ao juizado civil. Não que não haja ali uma conciliação, mas o nome técnico é audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, vai estar a vítima, se tiver uma vítima identificada, né, que às vezes é um crime, por exemplo, de portar droga para consumo pessoal. Não tem uma vítima ali. Dirigir veículo automotor sem estar habilitado, causando perigo de dano. Às vezes não tem uma vítima identificada, tem só o autor que foi parado numa blitz. Mas tendo uma vítima, ela vai ser notificada. Por exemplo, Caio destrói o carro de Tício. Parou em frente à minha garagem, eu destruí mesmo. Não tem direito de fazer isso. Por mais que o Tício estivesse errado, ao parar o carro na frente da garagem de Caio, impedindo, né, a entrada e saída do veículo de Caio, Tício está errado. Mas Caio não poderia rasgar os pneus, riscar a lataria, danificar o vidro. Ao fazer isso, está tentando fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. Ele vai ter um crime de dano e, dependendo do enfoque, exercício arbitrário das próprias razões. Na audiência de conciliação, vai estar a vítima. Melhor, na audiência preliminar, vai estar a vítima. Vai estar o autor do fato e vai estar o promotor. Vai ser tentada uma composição civil. Ô Caio, tudo bem, eu destruí teu carro. Quanto é que eu conserto? Eu pago. Houve a composição civil, é uma das possibilidades. Essa composição civil, homologada pelo juiz, ela poderá acarretar a extinção da punibilidade. O que é isso? Extingue o direito de punir. Isso não acontece quando é infração penal de maior potencial ofensivo ou de médio potencial. O criminoso pagou a dívida dele lá com a vítima, isso não vai extinguir a pena do crime, não. Ele vai só se livrar da questão civil, mas a questão criminal continua. Mas no juizado especial, havendo a composição civil, poderá repercutir na pena, causando a sua extinção. E aí morre tudo. E resolve ao mesmo tempo a questão civil e criminal. Vai dar um intervalinho, no próximo bloco a gente continua. Até já.
No final do primeiro bloco, a gente trouxe uma segunda medida trazida pela lei do juizado. Eu falei que a composição civil, o acordo econômico entre autor e vítima de crime, como regra, não tem o condão de apagar o crime, apagar a pena, não. Pode até influenciar na quantidade de pena, o fato de ter reparado o dano, o prejuízo, mas não extingue a pena. Mas se for uma infração de menor potencial ofensivo, como por exemplo crime de dano, havendo a composição civil nessa audiência preliminar e o juiz homologando essa composição civil, eu falei que isso poderia extinguir a pena. Por que poderia? Porque existem 3 espécies de ação penal. Melhor, corrigindo, 2 espécies que se desdobram em 3, mas são 2 espécies. A ação penal privada e a ação penal pública. A ação penal pública se subdivide em pública condicionada e pública incondicionada. Se eu faço composição civil, se o autor do crime, Tício, e Caio, vítima do crime, fazem um acordo, uma composição civil pelo crime de dano, já que o Tício destruiu o carro de Caio, como o crime de dano é um crime de ação penal privada, em que é a vítima que tem que fazer uma petição subscrita por um advogado ou defensor público, dirigida ao juiz, pedindo para o juiz iniciar a ação penal, ou seja, somente se procede mediante queixa, sendo a ação penal privada, depende de queixa. Havendo o acordo, a composição civil, homologada pelo juiz, isso vai equivaler a uma renúncia ao direito de queixa. E o artigo 107 do Código Penal, que traz o rol de causas que levam à extinção da punibilidade, à extinção da pena, está a renúncia ao direito de queixa. Então, fez a composição civil. O crime é de dano. O crime de dano é crime de ação penal privada. Somente se procede mediante queixa. Havendo o acordo, equivale à renúncia ao direito de queixa, morreu o crime. Melhor, morreu a pena. Então, isso é uma vantagem, é uma medida despenalizadora, está evitando a pena, está evitando punição. E, por outro lado, está ajudando a vítima, porque está estimulando o autor do crime a reparar o dano. Uma outra situação é se for crime de ação penal pública condicionada à representação. Representação significa vontade da vítima. Só vai ter prisão, só vai ter ação penal se a vítima autorizar. Então é uma ação penal pública, é o promotor quem tem que entrar com a ação penal, a vítima não paga nada, mas depende da vontade da vítima. Por exemplo, crime de ameaça. Vou te matar. É um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Só vai haver ação penal, condenação, prisão, o que for, inquérito, só vai haver persecução penal se a vítima representar. Mas se houver composição civil entre autor e vítima, homologada pelo juiz, isso vai provocar a extinção da punibilidade. Ok? Então, é uma hipótese de extinção da pena. Outra situação importante, que também é introduzido pela Lei 9.099, pela Lei do Juizado, uma outra medida despenalizadora, é a chamada transação penal. Então, olha só, vamos recapitular. Olha o primeiro benefício que essa lei trouxe para evitar a prisão. A ideia é o carro-chefe da lei, a ideia principal é evitar o cárcere, que é o compromisso que o Brasil se comprometeu, né? Outra hipótese é a possibilidade de transação penal. O que seria um instituto da transação penal? Vamos imaginar que
que não tenha havido composição civil entre o autor do crime, ou da contravenção, e a vítima do crime. Não houve. Ou até houve, mas não interferiu no direito de punir, porque não era crime de ação penal privada, não era crime de ação penal pública condicionada. Era aquela terceira espécie, que é a ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende da vontade da vítima. Logo, a composição civil não interfere. Então, não houve composição civil, porque não houve acordo, ou porque não podia fazer, porque a lei até permite, mas como não vai trazer benefício para o criminoso, porque é crime de ação penal pública incondicionada, o autor do fato não viu vantagem em fazer. Não havendo a composição civil, ou se houver, for de ação penal pública incondicionada, então não vai interferir no direito de punir, o promotor vai ter duas alternativas: requerer o arquivamento se não tiver indício de autoria, prova da materialidade, vai requerer o arquivamento daquele termo circunstanciado. Mas se não for caso de arquivamento, não havendo a composição civil, promotor, o próximo passo seria oferecer denúncia. Oferecer denúncia significa propor a ação penal, colocar o acusado no banco dos réus, iniciar uma ação penal. Só que antes disso ele vai fazer a transação penal. O artigo 76 da Lei 9.099 prevê a possibilidade da transação penal. Ou seja, o acusado, autor do fato, é a expressão que a lei emprega. Você prefere que eu te acuse formalmente, te denuncie, faça uma petição para o juiz, ou oralmente faça denúncia oral, e você vai ter oportunidade de se defender e provar a tua inocência, ou ser condenado, vai perder a primariedade, a sentença pode ser a sentença de prisão, vai gerar reincidência de crime futuro. Ou você quer morrer tudo agora. Como? Eu não te denuncio, mas eu proponho que você se submeta imediatamente a uma pena restritiva de direitos. Não te proponho pena de prisão, isso não, aí tem que ter processo. Estou te propondo uma pena não privativa da liberdade, uma pena restritiva de direitos. E aí? Você que sabe, quer que morra tudo agora, ou quer que eu te acuse, te denuncie, e você corra o risco de ser condenado à pena de prisão, e passe a ter uma sentença que vai gerar reincidência e um crime futuro, perca a sua primariedade. Transação penal é isso. A gente vai encerrar o segundo bloco, e daqui a pouco a gente retorna para fechar o assunto. Vamos encerrar nosso assunto hoje, que é a Lei 9.099, Lei dos Juizados. Vamos recapitular. Eu falei que a lei quer evitar o cárcere, evitar a prisão. Primeiro benefício para o autor do crime é não ser preso em flagrante, salvo excepcionalmente. Então, a medida descarcerizadora evita o cárcere. Evita o cárcere também porque prevê que a composição civil homologada pelo juiz, nas hipóteses que eu trouxe, extingue a punibilidade. Então, a possibilidade de aplicar uma pena de prisão acaba. E a terceira medida despenalizadora, que evita a pena de prisão e evita o cárcere, é a transação penal. A transação penal, nós já introduzimos o assunto no final do segundo bloco, e eu disse que é quando o promotor, ao invés de oferecer a denúncia, acusar formalmente o autor do fato de um crime
pedindo a condenação, ao invés de fazer isso, ele propõe ao autor do fato: você aceita pagar uma cesta básica, uma pena pecuniária? Você aceita prestar um serviço à comunidade? Você que vive em bar arrumando problema, você aceita eu te proibir de frequentar determinados lugares, por exemplo, bares, boates? Você aceita, por exemplo, ficar suspenso o seu direito de exercer a advocacia, uma medicina? Uma pena que vai restringir seu direito de exercer a sua profissão, dependendo do crime, né? Se tiver a ver com o exercício profissional. Então você tem penas restritivas de direitos, que são penas que evitam a prisão. Se você está envolvido numa situação dessa, e entende: olha, eu não fiz nada, estou sendo acusado injustamente, então eu não vou aceitar a transação penal, não. Deixa o promotor me denunciar, e eu vou contratar um advogado, vou provar a minha inocência. Pode ser. Agora, pode ser que você, estrategicamente, perceba que é melhor não enfrentar a ação penal, porque fatalmente seria condenado. Nesse caso, aceita a proposta, porque uma vez aceita a proposta, cumprido o prazo, o período de prova, se cumpriu, extingue a punibilidade, não vai ter pena de prisão. Tem que cumprir. Comprometeu a prestar o serviço social, vai prestar, porque senão vai ocorrer a reconversão, ou conversão, né? Melhor, conversão, vai ser iniciada a ação penal. A reconversão é outro instituto, que a gente vai falar sobre isso. Esqueça a reconversão agora, porque a gente está ainda na fase pré-judicial. Reconversão é quando há condenação a uma pena de prisão e o juiz substitui a pena de prisão por uma pena restritiva de direitos, o indivíduo não cumpre a pena, aí ocorre a conversão ou reconversão. Aqui não, aqui nem teve ação penal, nem podemos falar em condenação. Foi da delegacia para a audiência preliminar, a ação penal não iniciou, faça a proposta de transação penal, o promotor que faz, ele aceita essa proposta, cumpre com aquela pena restritiva, passado aquele período, cumprido com a medida, isso vai acarretar a extinção da pena. Então, evitou-se também a prisão. A grosso modo, essa é a ideia da lei. Agora, uma questão palpitante, que aí fica a dica para o concurseiro, para o aluno que está estudando para concurso, é se apenas o promotor, em sede de ação penal pública, que pode propor a transação penal. Vamos imaginar que seja um crime de ação penal privada, injúria, difamação, calúnia, dano, e não tenha havido composição civil naquela audiência preliminar. Cabe então à vítima, representada por seu advogado, a oferecer a queixa-crime, ou seja, acusar formalmente aquele autor do fato. Então propõe a queixa-crime, acusa formalmente. Agora, poderia a vítima, ao invés de propor essa ação penal, ela propor uma transação penal? Porque o artigo 76 da Lei dos Juizados, quando tratou da transação penal, falou o Ministério Público. Então falou de ação penal pública. Não previu a possibilidade de a vítima propor. De qualquer forma, tem sido aceita nos tribunais a tese da possibilidade da vítima de uma ação penal privada oferecer a transação penal, propor a transação penal, ao invés de oferecer a queixa-crime, usando o artigo 76 por analogia. Então, a lei previu uma solução para o caso A, X, que é o promotor deixar de oferecer a peça acusatória e fazer a transação penal. E não previu a solução para um caso semelhante,
que é a vítima poder deixar de oferecer a peça acusatória e, ao invés disso, fazer a transação penal. Não previu situações semelhantes. Então, eu pego, por analogia, a solução que a lei deu para o caso A e aplica ao caso B. Estou tampando, suprindo uma lacuna existente na norma. É a maneira de eu deixar íntegra aquele vácuo deixado pelo legislador. Agora, uma dica: quem tem que propor a transação penal, em caso de ação penal privada, é a vítima, é o ofendido, porque é a vítima que é titular do direito de queixa, não o promotor. Mas e se o promotor propuser a transação penal? Bom, isso já gerou muita discussão, mas o STJ já disse o seguinte: olha, se não houver oposição por parte da vítima, pode o promotor propor a transação penal ao autor de um crime de ação penal privada. É uma decisão que causou polêmica, mas é permitida. Então, transação penal é uma medida despenalizadora porque busca evitar a pena de prisão. E ainda temos um outro instituto trazido pela Lei 9.099, que se chama a suspensão condicional do processo. Vamos imaginar que não foi possível a composição civil, não foi possível a transação penal. O promotor, então, propôs a ação penal, ofereceu a denúncia, ou a vítima propôs a queixa. O juiz dá início à ação penal, mas junto com a proposta da denúncia, junto com a queixa, o promotor, se for ação penal pública, ou a vítima, faz uma proposta de suspensão condicional do processo. Então ele fica, durante um período, chamado período de prova, submetido a algumas condições. Passado esse prazo, se ele não der causa à revogação, vai extinguir a punibilidade, ou seja, já tem a medida descarcerizadora que evita o cárcere, já tem a composição civil que, homologada pelo juiz, pode extinguir a pena. Se nada disso deu certo, tem a transação penal. Se também não foi possível a transação penal, vai iniciar a ação penal, mas logo em seguida o juiz vai vai oferecer para ele a proposta que o promotor fez, de suspender condicionalmente o processo. Se ele aceitar, cumprir as condições, morre o processo. Ele fica primário, não tem condenação, ou seja, a Lei 9.099 quis evitar a prisão. Isso acaba alimentando uma sensação de impunidade, né? Mas é uma estratégia do Estado. E essa sensação de impunidade que fez com que a Lei Maria da Penha, que a gente vai falar sobre ela, dissesse o seguinte: não se aplica a lei dos juizados em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque isso gerava a impunidade. O papo de hoje se encerra aqui. Fiquem com Deus. Eu quero ajudá-la a passar no concurso público. Havendo dúvidas, mande para o endereço da TVI. Procure meu curso preparatório, que eu vou com toda a certeza ajudá-los a passar no concurso público. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.